Boa noite, oficialmente, Realize. Como vocês estão? Hoje tem uma convidada muito especial aqui, muito especial para mim, que é minha amiga, minha líder, uma pessoa muito sábia que vai falar sobre para vocês sobre um tema que a gente precisa muito escutar e cada vez mais entender e conhecer o porquê que é tão importante a gente quebrar algumas crenças em relação à paternidade. E a Dani já deu essa aula uma vez e um desafio que a gente fez, se eu não me engano, se foi devocional, alguma coisa assim. E foi uma das aulas mais impactantes que a gente teve na época. Ficou todo mundo assim impressionado com o quanto de coisa que ela trouxe que a gente nem sabe que tem, nem imagina que pode estar sendo algum tropeço, né, sendo alguma corrente assim na nossa vida com essa relação de paternidade, a paternidade que a gente tem em Deus, a paternidade com o nosso pai aqui mesmo, né, nosso pai físico. E eu espero que vocês saiam daqui renovadas. Eu tenho certeza que vai ser uma aula muito especial. Dani, muito obrigada por ter aceito o convite e a sala é sua. Eu que agradeço, boa noite a todas. Para mim é uma honra estar aqui, né, com vocês nesse projeto tão lindo. E antes de iniciar, eu queria fazer dois agradecimentos, né? Parabenizar primeiro, na verdade, todas as alunas que estão aqui, né? Segunda quinzena de dezembro, pessoas que ainda acreditam em mudanças, pessoas que ainda estão sedentas de conhecimento. Então, vocês são dignas de aplausos, viu, meninas? Porque essa época do ano, muitas pessoas estão só orando para que o ano termine, não quer saber de conhecer mais nada, não quer saber de avançar em mais nada. Então, só de vocês já estarem aqui predispostas a aprender um pouquinho mais de conteúdo, então tenham certeza que grandes coisas o Senhor já irá fazer, tá? Então, parabéns para todas vocês. E agradecer também a Thay esse carinho, esse convite. Ela é muito generosa comigo, viu, gente? Não é isso tudo que ela fala, não, tá? A gente está aqui para partilhar um pouquinho da minha experiência, um pouquinho da vivência de vocês, um pouquinho da experiência da Thay, e principalmente daquilo que o Espírito Santo quer entregar para vocês essa noite, né? Então eu já me coloco à disposição como instrumento dele. Eu creio que eu estou aqui, como eu disse, para partilhar testemunho meu, mas principalmente para falar um pouquinho dele para vocês, né? Para que a gente continue dentro da mesma linha que eu creio que a Thay vem fazendo com vocês esplendorosamente, né? Então, vamos dar início a esse tema aí, tão maravilhoso e tão importante, né? Como que eu consigo quebrar raízes de rejeições, quebrar crenças que envolvem paternidade, quando eu consigo verdadeiramente entender a paternidade de Deus, né? E para a gente começar, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência com isso, antes da gente entrar no tema. É, meus pais separaram, eu tinha 4 meses de idade, então eu fui criada pela minha mãe, né? Somente depois dos meus 7 para 8 anos que eu fui começar a ter convivência com meu pai. Então, eu fui praticamente uma filha de mãe solteira, mãe divorciada, né? Não tive na minha primeira infância ali nenhum contato paterno, não tive essa referência masculina. Eu tinha dois irmãos mais velhos, mas eram poucos anos de diferença. Então, eu não consegui ter algum ente, algum familiar que pudesse ser essa referência para mim na minha primeira infância, na minha adolescência, né? E é algo que impacta muito porque era um casamento aos olhos da sociedade relativamente sadio, né? Os meus pais já tinham longos anos de casados, 3 filhos pequenos. Minha mãe descobriu uma traição do meu pai, da qual meu pai estava se relacionando com uma garota de programa. E quando a minha mãe trouxe à tona esse relacionamento extra-casamento, o meu pai optou por deixar a família e viver com a garota de programa. Então, hoje, o atual relacionamento dele, o casamento dele até hoje é com essa mulher que era, né, de vida fácil e que ele tirou da vida fácil para constituir uma nova família. Então, essa foi a nossa realidade, foi assim que a gente cresceu. Sempre ouvindo minha mãe falando, seu pai nos largou para viver e casar com uma garota de programa. Então, imagina a mentalidade, a cabeça de 3 crianças, é, a valorização que nós tínhamos, né? Aliás, a falta de valorização que nós tínhamos,
de entender que nós somos uma família, filhos constituídos, né? Uma mãe dentro de casa cuidando dos filhos, ainda que trabalhasse fora. O sacerdote daquele lar preferiu abandonar tudo aquilo para viver algo extra, né? Para viver algo totalmente contrário, tanto a princípios quanto o que realmente é importante para as crianças. Então, essa foi a minha relação de paternidade, e por isso que esse tema, para mim, é muito bom de ser falado e muito importante, porque às vezes a gente pensa que é somente pela ausência de paternidade na nossa criação que a gente tem que conhecer esse tema. Mas eu falo com vocês, quem não esteve com a gente na live, que acompanhe até o final, que vocês vão ver chaves importantíssimas, tanto para a geração futura, quanto para o que a gente pode aconselhar as pessoas que estão próximas a gente, que vocês vão ver que tem várias dicas de coisas que a gente pode aplicar e fazer a diferença dentro do nosso lar, seja com o marido, seja sendo mãe solteira com os nossos filhos, ou mulheres solteiras que projetam futuros relacionamentos. Então, que a gente esteja, né, em busca desse conhecimento verdadeiro do conceito de paternidade, não somente para ressignificar aquilo que talvez é uma ferida nossa ou uma ausência que a gente teve na nossa criação, mas também para que a gente tenha conhecimento necessário para referenciar pessoas que talvez venham trazer até nós também essa situação, né? E para a gente começar, ô, amiga, você vai ficar com a gente aqui todo momento, que eu vou precisar de alguém para ficar lendo alguns versículos para nós, se você puder, Pode me falar. tá? Só para te deixar aí à vista, mas já já a gente começa Ah, com os versículos, tá? Não é agora não. tá. E para a gente começar, né, por que que é importante saber o conceito de paternidade? O conceito geral de paternidade, ele vem do latim, que significa paternitas. E nada mais é do que uma condição de ser pai. Só que isso, traduzido, né, com critérios, com detalhes, significa que o homem tem a figura paterna, aquele que tem um filho e assume a paternidade. Então, não necessariamente é somente colocar um filho no mundo que me traz a condição de pai, né? A condição de pai é eu assumir verdadeiramente o que é paternidade. E aí, se a gente pega um conceito mais profundo, trazendo aqui à luz da palavra de Deus, à luz das escrituras, à luz do que Deus deixou para a gente como referência de família, referência de papéis dentro do lar, a figura do pai, como eu disse, ela é muito mais do que alguém que vai gerar uma vida, né? O pai, ele é responsável por moldar as vidas dos filhos com amor, com sabedoria e integridade. Então, ele tem que ser a referência daquela geração, ele tem que ser a referência daquela criança, né? Além disso, a figura paterna, ela tem que ser exemplo, ele tem que exercer a figura de protetor, ele tem que passar segurança para a criança, ele tem que ser o provedor, ele tem que assumir o seu papel dentro do lar, de ser quem provém, quem traz o recurso para dentro daquele ambiente, e principalmente aquele que oferece direção. Então, muitas vezes a gente vê na nossa caminhada ou na nossa própria vida, às vezes a gente um pouco em conflito, sem saber qual caminho seguir, sem às vezes acreditar que a gente é capaz de tomar uma decisão ou guiar por uma estratégia diferente. E muitas das vezes a gente não entende porque que às vezes falta força, falta essa coragem na gente. E às vezes isso pode estar relacionado exatamente a essa debilidade de paternidade. Por quê? Se eu não tive uma infância gerada com segurança, da qual eu poderia dar um passo que, independente de dar certo ou não, alguém estaria ali para me aparar, para me amparar. Então, quando eu estou na fase adulta, para mim é muito mais dificultoso eu ter coragem suficiente para dar um passo dentro daquilo que eu quero que seja feito ou dentro daquele caminho que eu quero seguir. Por quê? Eu não tive uma referência tanto de direção quanto uma referência de segurança. Então, já começa a aparecer as fragilidades comportamentais, porque eu não consigo ter clareza naquilo que realmente eu tenho que seguir, entendendo que independente de eu acertar ou não aquele passo,
o principal é tentar, né? Se eu não saio do lugar, nada acontecerá. Então, e aí a gente vai vendo essas travas vindo, né, no nosso comportamento ou de alguém próximo a gente, e muitas vezes a gente entra em conflito sem entender o porquê que isso está acontecendo. E aí nós vamos ver aqui uma forma, né, da gente identificar também outras debilidades no nosso comportamento e como que a gente consegue mudar isso de agora em diante, melhorar isso todas as vezes que a gente se vê nesse conflito, né? Então, o pai, além de ele oferecer a direção, ele tem que ser aquela pessoa também que vai ensinar, que vai corrigir, colocando limite. Quantas crianças hoje a gente vê totalmente sem limite? Que fazem o que querem, que fazem, né? Vamos pegar aí o exemplo da criança do avião, que agora está na moda, né? Fazendo aquele escândalo, aquele show dentro do avião, porque não tem limite dentro de casa, não tem quem corrija dentro de casa. E quando falta essa figura, né? Muitas vezes é na rua que a gente vai ver as consequências. E esse exemplo do avião é claramente isso, né? E além disso, o pai, ele tem que caminhar ao lado dos filhos, porque, como eu disse, quando a gente está em fase de aprendizado, e durante toda a nossa vida a gente está aprendendo, só que quando a gente se torna adulto, é muito mais fácil a gente assumir as consequências dos nossos atos e dos nossos caminhos. Só que quando a gente é criança, quando a gente é frágil, quem assume esses riscos e quem assume essas consequências são os nossos pais. Então, se eu não tenho um pai que caminha lado a lado comigo, eu também vou ser uma criança frágil, da qual vai ser limitada a dar passos, né? Limitada, freada a avançar em várias coisas, inclusive em desenvolvimento. Desenvolvimento emocional, desenvolvimento intelectual, porque talvez você ache que não é capaz de passar daquela barreira adiante, né? Sozinho, porque não tem ninguém ali para te referenciar. E isso, a gente tem sempre que entender que, além dessas características do pai, para que a gente tenha uma família saudável e uma relação de paternidade saudável, essa figura paterna também, ela sempre tem que apontar para os caminhos de Deus, né? Ela tem que direcionar os filhos de acordo com os princípios que nós temos nas nossas escrituras. Então, vamos pegar aqui o livro de Provérbios, que é um livro que ensina para a gente o beabá de como que a gente tem que agir e o que que a gente tem que evitar. Então, se um pai não consegue passar um mínimo de conhecimento sobre Deus, sobre os princípios, sobre os mandamentos, então assim também nós temos uma figura paterna fragilizada. E quantas vezes a gente acha, não, eu tenho pai dentro de casa, não, nunca me faltou a paternidade. Meu pai era um homem muito bom, trabalhava muito, não deixava faltar nada dentro de casa. Amém, glória a Deus, isso é muito importante também. Mas a paternidade, ela é muito mais do que só prover. Nós vimos aqui só nesse inicinho o quanto de conteúdos e conceitos a gente tem que discrimina a paternidade. Então, talvez você, ou talvez alguém próximo, tem algum tipo de comportamento, mas não consegue linkar isso à paternidade por achar que tem uma figura do pai dentro de casa. Mas a figura masculina dentro de casa não necessariamente estará exercendo a figura paterna, né? E nós vamos entender aqui mais adiante que às vezes isso também não é por culpa dele ou por omissão dele, né? Às vezes é por falta de conhecimento ou por falta mesmo de oportunidade de agir de forma diferente, né? E aí, adentrando já nesse conceito de trazer a condição de pai para Deus, é importante a gente destacar que quando a gente pega as Escrituras, no Antigo Testamento, quando Deus é referido como pai, que é somente em 8 vezes que isso acontece, durante todo o Antigo Testamento, é sempre no sentido de criador e de chefe. Não é no sentido amoroso da palavra de pai, não é no sentido dos conceitos que nós vimos aqui logo acima. E aí, quando a gente pega no Novo Testamento, após a vinda de Jesus, a gente vê a palavra pai referenciando a Deus 272 vezes. Então, olha só como que muda totalmente o conceito. E aí, todas as vezes que ele é referenciado como pai no Novo Testamento, é no sentido de mais intimidade, de mais carinho. É aquele conceito que muitos de nós já ouvimos, né? Abba Pai. O Abba Pai, ele significa paizinho, aquele pai amoroso, pai próximo.
né? Aquele que abraça os órfãos. Abba Pai é pai de órfãos. E quando a gente estava perdido no mundo, quando a gente ainda não tinha Cristo Jesus aqui para nos trazer de novo, né? A paternidade de Deus, a gente era conhecido como órfão. E aí agora a gente veio ser resgatado através de Cristo Jesus. Então, esse conceito de Abba Pai que nós temos nas Escrituras é exatamente referenciando a relação de Deus conosco, né? Só que muitas vezes isso é difícil da gente assimilar. Por exemplo, eu que tive essa ausência de paternidade durante toda a minha vida, passei a ter contatos com meu pai em período de férias, depois que eu já estava com 8 anos adiante, mas eram períodos sempre traumáticos. Por quê? Meu pai sempre foi uma figura muito bruta, de gostar de brincadeiras, de machucar. Então, para mim, até para ir para a casa dele era uma luta. Eu não queria aquele ambiente. Não era um ambiente que para mim trazia amor, trazia segurança. Não tinha nenhum desses conceitos. Então, para mim, a pior época que tinha do ano é quando eu entrava de férias e minha mãe falava que eu tinha que passar uma semana com meu pai. Era um terror na minha vida isso. Então, como que eu, Daniele, na altura do campeonato, depois de crescer, de amadurecer, ia conseguir chamar Deus de pai? Ia conseguir falar assim, paizinho, ele é a minha referência. Olha como que isso é complicado. Tudo que eu tive de negativo da paternidade durante toda a minha vida, ser desconstruído, né? Então, nós vamos ver aqui que isso é um processo que nós temos que começar a tratar, que nós temos que começar a fazer e que nós temos que crer que se Deus está na frente e se a gente realmente quer ressignificar qualquer coisa na nossa vida, a gente é capaz de fazer isso com a ajuda dele, né? E aí, continuando nas escrituras, a gente vê lá em Gênesis 3, que é quando a serpente aparece para Eva e que Eva come do fruto e dá do fruto para Adão, é naquele momento ali que ocorre a ruptura de Deus com Adão e Eva, com a humanidade. E naquele momento ali, traz para toda a humanidade esse conceito de orfandade que a gente falou. Então, por que que hoje a nossa nação, a nossa geração, o nosso mundo, essa questão de paternidade é algo assim tão forte, é algo que a gente tem tanto que trabalhar? Porque isso já veio incutido em nós desde o pecado, desde quando Adão e Eva pecou e retirou de nós essa paternidade divina. E aí, para nós, ficou muito mais difícil de conseguir ter essa condição paterna, de crer em Deus como Pai, né? A gente muitas vezes enxerga Deus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Mas é tão difícil, às vezes, de assimilar que Ele pode ser o nosso Pai, e não é porque talvez essa resistência venha só de nós. Isso é algo que, culturalmente falando e espiritualmente falando, vem lá de gerações, lá de trás. E aí, se a gente pega isso, o homem se afastou de Deus, né? Quando Adão pecou, ele se afasta de Deus, Eva se afasta de Deus, e aí a gente tem um exemplo claro na Bíblia que todos conhecem, que é Caim e Abel, que são seus filhos entrando em conflito, um matando o outro, gerando confrontos dentro do lar, dentro da família. Então, olha como que a disfunção paternal, ela traz transtornos e gera problemas dentro do ambiente, né? E aí aqui que a gente pode dizer que é a origem de toda a rejeição relacionada à paternidade. Onde que surgiu essa origem? Surgiu lá no Éden, quando Adão e Eva se afastaram de Deus e que perdeu a paternidade de Deus. Então, desde o período de Adão e Eva até o período de Cristo, é por isso que a gente tem Deus sendo chamado de pai tão poucas vezes, e esse pai sendo sempre só quem criou a humanidade, né? Ou aquele que veio aqui para trazer mesmo luz às coisas, né? Trazer a criação de todas as coisas. Então, ele sendo o chefe ou ele sendo criador, não nos aproximaria dele, né? Seria só uma referência da qual a gente não pudesse ter nenhuma proximidade, né? E aí, agora vindo para a nossa realidade, trazendo para o mundo atual, trazendo para as novas escrituras,
É, além do que a gente vem tratar sobre as rejeições, né, sobre essa dificuldade, talvez, de angariar novos projetos, de dar novos passos, a ausência de paternidade, ela causa graves problemas no nosso comportamento, inclusive como síndrome de perseguição. Sabe aquela pessoa, assim, que acha que todo mundo está se opondo a ela? Que uma pessoa não pode dar uma opinião que ela vira e fala assim, nossa, mas fulano já está me recriminando, nossa, mas fulano já está vindo contrário tudo aquilo que eu falei. E não, às vezes a pessoa está só expressando a opinião dela, mas você já está ali reativo, entendendo que a pessoa está te atacando, que ela está te perseguindo. Então, quando eu tenho essa síndrome de perseguição, possivelmente está relacionada a alguma raiz de rejeição paternal. Outro exemplo claro para a gente é problema de autoestima. Sabe aquela pessoa que tem uma autoestima elevadíssima demais, que ninguém consegue abalar, que ninguém consegue colocar um defeitinho? Ou então uma pessoa com autoestima baixa demais, que se você não elogia ela num dia, ou se você dá um bom dia mais seco, o mundo dessa pessoa acaba. Geralmente essa pessoa também tem alguma rejeição relacionada à paternidade. São picos comportamentais. Por quê? Pai também é aquele que traz validação para o filho. Então, por exemplo, é aquele que tem que elogiar a nota boa, mas é aquele que, quando o filho não tira uma nota boa, ele fala: Ô, meu filho, compreendo que você não tirou uma nota boa, mas vamos fazer juntos algo para melhorar. Você é capaz de conseguir ser melhor do que isso. Você é melhor, suas notas são capazes de ser melhor do que isso. Você é melhor do que isso. Então, esse pai que valida o filho cria nele uma autoestima estável, da qual ele não precisa, na fase adulta, de sempre ter que ficar buscando reconhecimento das pessoas, do humor dele sempre mudar quando as pessoas falam quem ele é ou o que ele faz. Ele não precisa de reconhecimento externo, né? E aqui que está uma das principais deficiências nossas. Outra coisa também que a gente pode destacar muito bem é dificuldade de se submeter e lidar com autoridades. Sabe aquela pessoa que às vezes casa e o marido também não pode dar um toque, que já acha que o marido está querendo mandar, que não é dessa forma que acontece, que aqui sou eu sei o que eu faço, eu sei o que é melhor. Essa pessoa também possivelmente tem alguma rejeição relacionada à paternidade. Por quê? Ela não aceita que uma figura masculina possa impor regras ou compartilhar conhecimento e entendimento diferente daquele, né? Se opor a ela de uma forma diferente. Então, isso também, quando eu tenho muita resistência, sabe aquela pessoa que não consegue se dar bem com chefe nenhum no trabalho? Que todo líder, que todo chefe é péssima pessoa, só ela que presta? Isso possivelmente também é uma pessoa que tem uma raiz de rejeição aí relacionada à paternidade. Ela não consegue se submeter à ordem de outro. Por quê? Ela não teve esse controle, esse limite dentro de casa, né? Ela não conseguiu ter essa referência dentro de casa de lapidar o seu comportamento. Então, quando ela chega no ambiente de trabalho, é extremamente complicado ela conseguir lidar com outras pessoas, ela conseguir se subordinar à ideia de outros. Então, tem gente que é totalmente. Eu vejo muito isso na empresa, a gente consegue ter exemplos assim muito claros de pessoas que tudo que você fala acha que é um confronto. E muitas das vezes é um excelente profissional, mas se você não toma cuidado com a abordagem, com a forma que você leva determinada posição, o mundo da pessoa acaba. E aí você perde um bom funcionário, perde alguém que às vezes está te dando um retorno, porque você não conseguiu entender que ele tem uma fragilidade emocional que impacta no resultado dele ali, dependendo da forma que é tratado. Então, esse tema ele é importante, inclusive, como eu disse, para a gente aplicar, inclusive no âmbito corporativo. Porque a gente identificando os perfis dos nossos colaboradores, a gente identificando os perfis de quem trabalha ao nosso lado, de quem está conosco no dia a dia, é muito mais fácil a gente entender a forma que a gente aborda, a forma que a gente consegue levar para eles, talvez a mesma fala, o mesmo conceito, mas de maneiras diferentes, né? A gente tem N maneiras de falar a mesma coisa.
Então, quando a gente vai conhecendo um pouquinho do que talvez possa ser o problema da pessoa, a gente entende também que talvez não foi você que errou na linguagem, talvez é a raiz que ela tem lá de ferida, de rejeição, que faça com que essa linguagem doa tanto e que a pessoa seja tão reativa, né? E aí, é, isso tudo, gente, Deus é soberano, né? Deus, ele é quem nos opõe porque ele nos corrige, né? Deus, ele nas escrituras, ele sempre fala, né, palavras positivas ao nosso respeito. E aí, com essas condições, né, de Deus, de ser o quem governa a nossa vida, da gente reconhecer que Ele governa a nossa vida, da gente reconhecer que Ele vai se opor às nossas ideias algumas vezes, porque Ele tem algo melhor para a nossa vida, infinitamente melhor do que aquilo que a gente pensa, né, ou do que aquilo que a gente acha que é o melhor. E aí que entra a dificuldade da gente conseguir enxergar Deus como Pai. E aí, quando a gente não consegue enxergar Deus como pai e tomar posse da paternidade de Deus, é mais difícil da gente conseguir acessar o sobrenatural. Sabe essas experiências aí, vocês, seguidoras de Thay, que estão vendo vários testemunhos, vários relatos que ela tem dado aqui, que ela tem dado no Instagram? É sobre isso, porque ela acessou o sobrenatural. E quando a gente acessa o sobrenatural, a gente começa a ver o cuidado de Deus, a gente começa a ver o agir de Deus de maneira inexplicável, né? Quem acessa o sobrenatural não consegue explicar para quem vive somente no natural. Então, esse é o conceito. E essa é a ideia que a gente vem trazer aqui para vocês hoje, para que todas vocês consigam ter essa capacidade de acessar esse sobrenatural, porque está disponível para todas nós. Às vezes a gente só não acessa questões nas nossas vidas, é porque a gente não está preparada para ter acesso àquilo. Não é porque não está disponível, ou porque Deus tem filhos prediletos, ou porque Deus se limita a abençoar somente a vida de alguns. Não, pelo contrário. A bênção, ela já está disponível para todos que se reconhecem como filhos. Então, olha só, a importância de eu aceitar e de eu assimilar na minha vida Deus Pai, né? E não somente Deus Senhor, Deus Salvador. Eu tenho que assimilar, eu tenho que tomar posse dessa identidade de filha para eu acessar tudo que Deus tem para me entregar. E a partir desse amadurecimento meu, eu consigo partilhar e viver desse sobrenatural, né? E como eu disse um pouquinho antes, né? Esses três pontos são os mais importantes da gente sempre destacar, que a ausência da paternidade, ela vai impedir a sensação de proteção, direção e limites. Então, são esses três principais pontos, tá? Que a gente sempre vai identificar no comportamento. A ausência de paternidade, ela me gera uma sensação de estar desprotegida, de estar insegura, de falta de direção. Sabe quando você está perdido na vida, não sabe para onde que vai, não sabe que meta que você cria? 2025 está chegando aí, você fala assim, meu Deus, e aí? Que meta que eu vou pôr no papel? O que que eu vou projetar para esse ano? Eu não sei se eu sou capaz, sabe? Esses conflitos, esses sentimentos que vêm assim. Então, esse tipo de condição é que a gente vem quebrar aqui, tá? E outro ponto é destino. A gente entender também, como eu disse, que se todas as bênçãos já estão disponíveis para nós, não tem como o nosso destino dar errado. Se a gente está em Deus, se a gente acessou o sobrenatural, não tem como dar errado, a não ser que pelas nossas próprias mãozinhas a gente vá lá e faça algo divergente daquilo que Deus quer para nossas vidas. Então, que a gente tenha clareza disso, sabe? E aí, tá, eu quero agora que você lê para a gente Hebreus 12, do 5 ao 8. Veio. Deixa eu só fazer um adendo aqui, amiga, quando você estava falando. Deixa eu abrir aqui antes de você ser Hebreus. 8. Hebreus 12, do 5 ao 8. Ok, 12, 5 a 8. Deixa eu só falar uma coisa para vocês antes, para a gente exemplificar um pouco do que a Dani falou.
Eu lembro quando, há 4 anos atrás, mais ou menos, quando eu me tornei sócia, muitas de vocês aqui me acompanham dessa época, quando eu me tornei sócia da Bruna, a Bruna, minha amiga, ela é evangélica, crente a vida toda, né? E a Bruna tem muita fé. E eu lembro que a gente ia fazer, às vezes, um lançamento de um produto, alguma coisa, e aí a gente terminava o lançamento, abria o carrinho, a Bruna falava, amiga, deixa nas mãos de Deus. Eu olhava para aquilo, gente, eu faltava infartar. Eu não estou de brincadeira. A Bruna ia embora para casa. Eu pegava o telefone, o WhatsApp e começava a mandar mensagem para todo mundo, porque eu precisava vender na força do meu braço. E eu ficava indignada como que ela podia ser tão irresponsável de deixar um lançamento. Eu falava, minha filha, você acha que Deus vai vender por você? Deus não vai vender por você, não. É a gente que tem que vender. É a gente que tem que fazer, porque Deus vai vir aqui trabalhar para você, não. Era realmente, vocês olham hoje e acham assim, né? Não, realmente eu tinha pânico de perder o controle, entendeu? Pânico. Eu não aceitava nela essa entrega que ela tinha. Então eu ficava até 1, 2 horas da manhã trabalhando e ela ia embora para casa dormir. Entendeu? E eu ia na força do meu braço. Então eu acredito que ali começou um tratamento muito grande de confronto na minha vida, de eu ver uma realidade diferente. Eu não enxergava dessa forma, eu achava que ela era louca e que eu estava certa e que eu tinha que ter o controle de tudo em minhas mãos, entende? Então, o que ela falou, a Dani falou sobre aceitar, às vezes um homem falar alguma coisa com você, para mim era impossível. Tanto é que eu tinha muito embate com meu tio. Para quem não sabe, eu trabalhei com meu tio na revista, né, durante muitos anos. Eu saí da revista para empreender porque eu e meu tio a gente batia de frente demais, eu não aceitava. Então é tipo um bichinho, sabe, bicho que fica ali o tempo todo achando que vai ser atacado, então ele ataca de volta. Essa é a nossa reação. Então eu tô sempre no ponto para atacar, porque eu acho que alguém vai vir me prejudicar e eu tô sozinha, eu tô abandonada e eu preciso me proteger, eu preciso estar o tempo inteiro alerta, porque senão alguém vai me matar, entendeu? E ninguém vai fazer nada por mim. Você se desprender desse. Alguém aqui sente isso? Já sentiu isso? Quer me mandar aí no chat? E você se desprender disso, desse controle todo, e realmente, quando a gente fala, né, a gente fala Pai, Deus, Pai, entregar nas mãos de Deus, no nível de entrega que eu tenho hoje, é olhar e falar assim, Deus, se o Senhor está colocando isso aqui na minha vida, a Dani sabe um pouco das entregas e das renúncias que eu jamais acreditei que eu faria na minha vida, de renúncias muito significativas para mim, e eu olhar e falar, Deus, eu confio, tá bom, então se o Senhor quer isso daqui, toma, entende? E pegar uma promessa que está na Bíblia, olhar para aquilo e falar, eu creio nisso daqui, isso aqui vai acontecer, porque está escrito aqui. E é isso. E acreditar no E quando a sobrenatural. gente vê, e quando a gente vê o resultado disso, não tem preço que paga, não tem nada que compra, né? E eu tenho que, parte do que Deus deseja de nós, esse testemunho de vir falar aqui para vocês de como eu era antes, porque eu era a pessoa que, gente, sinceramente falando, era impossível para mim abrir mão do controle das coisas da minha vida, sabe? Em todos os aspectos, né? E conseguir fazer isso hoje realmente é a prova de que quando você abre as portas para Deus entrar na sua vida, tá? E como que faz isso? Você precisa acreditar no que está escrito, de fato, entendeu? Olhar e falar assim, olha, você pode ser a pessoa, vamos falar que a gente é muito racional, o Dani também tem a mesma característica. Ah, mas até quem falou que é verdade? Tá bom, leia, tem muitas pessoas que creram nisso aqui, tem mais de 2.000 anos que isso daqui resolve a vida de muita gente, que tal você fazer um teste? Morrer você não vai, né? Então, assim, que tal fazer um teste? Foi nessa linha por ali, sabe, que eu fui. Na verdade, Deus me obrigou, mas assim, eu não tive muita escolha, não. Mas você pode ir um pouco nessa linha de ir entregando. E também, né, Dani deve entrar nesse tema aí, que é a gente realmente entender que talvez, no meu caso, eu acredito que no da Dani também, de muitas carinhas de vocês que eu vi aqui, que eu conheço a história de vocês, a gente tem uma visão sobre os nossos pais de que eles têm que ser perfeitos e que eles erraram conosco, então é descabido eles errarem com os filhos. Só que nós temos que nos lembrar que são vítimas de outras vítimas. E eles também foram vítimas dos avós de vocês, e foram vítimas dos bisavós de vocês, e é uma cascata, como diz a Dani, desde Adão e Eva. Entende? Nós não somos, gente. Você não é a princesa do Egito, você foi escolhida para ter problema com seu pai, não. Todo mundo está
aqui nessa sala, só pra você entender, tem quase 30 pessoas aqui, todo mundo aqui tem problema com o pai. É isso aí. Entende? Então o que a gente precisa tomar responsabilidade é assim, ó, eu não vou levar isso aqui da minha geração em diante. Então, para que eu não leve isso daqui para frente, eu preciso resolver o meu problema de paternidade com meu pai, né? Meu pai mesmo, terreno. Reconhecer Deus como meu pai, resolver isso para quem aqui tem gente aqui que eu sei que está divorciado, que divorciou, resolver o problema no próximo ou no mesmo esposo ou no próximo esposo, conseguir restabelecer isso de uma forma que se crie uma nova geração a partir de você e que você não continue repetindo. Toda aluna minha já viu o vídeo da Vida Maria, não já? Da repetição? Que vai repetir a mesma história, é assim para todo mundo. Então, se a gente não. Às vezes você tem uma dificuldade de perdoar seu pai. O Adani contou: meu pai casou com uma prostituta. Meu pai nunca nem me ligou no meu aniversário. Então, você pode olhar e falar assim: eu não consigo perdoar meu pai, igual no meu caso. Se meu pai fosse presente, eu não tinha passado nada do que eu passei, né, com a minha mãe, com todas as histórias que vocês já sabem. Ok, mas eu tenho duas escolhas. Ou eu perdoo ele, aceito ele do jeito que ele é, porque ele, inclusive, ele não mudou até hoje, é a mesma coisa, tá? Nesse horário ele deve estar lá bebendo a cachaça dele normal. Ou eu vou ficar remoendo esse negócio sabe assim, e colocando a culpa nele de tudo que aconteceu na minha vida. Entende? A gente precisa tomar uma atitude se a gente não quiser levar isso para as próximas gerações. Certo? É isso mesmo. Deixa eu ler aqui então para Só, vocês. só destacar uma coisa antes de você ler aqui, Hum, entrando novamente nesses três pontos que eu falei, né, de proteção, direção e limites. É importante a gente diferenciar, gente, a questão dos conselhos para destino, tá? Conselho qualquer pessoa pode nos dar, mas destino é somente a figura do pai que consegue gerar isso em nós. E aí, quando a gente projeta isso em Deus, fica tão claro por quê? Tudo que Deus criou foi através do que ele falou. Ele deu destino, ele disse: haja luz, né? Se a gente pega em Gênesis, nós vamos ver o haja de Deus em várias coisas. Então, quando a gente vem entendendo essas diferenças, porque às vezes a gente traz assim, mas fulano me aconselhava muito, eu sempre tive boas referências de fulano que sempre me tentou me ajudar com conselhos. É diferente de destino. Destino é somente o pai que pode dar, tá? Não tem como falar que destino um desconhecido ou algum familiar vai te dar aquilo, tá? E aí, como a gente, né, quem tem essa debilidade do pai terreno, então vamos entender que o destino é o nosso Pai Celestial, ele pode nos dar através de todas as promessas que ele já deixou para a gente aqui. amém. Hebreus 12, versículo 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Até no 8. Persevere, até 8. Perseverem na disciplina, Deus os trata como filhos. Ora, que filho não é disciplinado pelo pai? Todavia, se vocês ficarem sem disciplina, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Aqui a gente começa a definir a função de Deus como nosso Pai. Então, a gente pega aqui, porque às vezes também a gente se afasta um pouco dessa conexão com Deus, porque a gente não materializa o que de fato Ele pode fazer nas nossas vidas. A gente deixa muito só no mundo da ilusão, sabe? E a gente tem que pegar também, não só nas Escrituras, a parte das promessas, mas a gente tem que pegar também a parte dos ensinamentos, da onde Deus quer lapidar o nosso caráter. E aqui nessa passagem de Hebreus, a gente tem isso muito claro. Só que a gente tem que pegar três palavras que repetem em constância nessa passagem. Primeiro, filho, que ele fala filho várias vezes. Segundo, amor, porque ele só disciplina quem ele ama. E terceiro, disciplina, porque ele pede para que os seus filhos tenham disciplina e que reconheçam o amor dele sobre eles, porque quem ama exorta. Então, olha como que é importante a gente também entender isso.
Não ache que viver com Deus, ou não ache que aproximar de Deus vai ser uma vida da qual Deus vai me aceitar da forma que eu estou, mas eu vou permanecer da forma que eu estou. Não. Ele nos aceita da forma que a gente está, mas ele pede liberdade, porque ele não é um Deus invasivo. Ele pede liberdade para nos disciplinar e nos moldar aquela essência que ele nos criou para ser. Então a gente tem que ter consciência disso também. Não é aquela síndrome Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não, com Deus é diferente. Com Deus não existe isso, né? Então, o que deixa claro para a gente que essa disciplina é sinal do amor de Deus, né? E quando ele traz ali várias vezes dizendo que ele disciplina quem ele ama, os filhos a quem ele ama, ele demonstra que ele nos reconhece como filhos legítimos, né? E se a gente pega o conceito do amor, da palavra amor que está nesse versículo, é um amor que ele, na versão original, ele é o amor ágape. E o que que é o amor ágape? É aquele amor incondicional. Então, aqui, quem já é mãe, né? Quem já tem filho, sabe aquele amor que chega a doer no coração, né? Eu ainda não partilho desse amor, não, mas eu imagino que seja algo grandioso, né? É aquele amor que, independente do seu filho errar, independente do que ele faça, o seu amor não diminui, você continua amando da mesma forma, né? Então, esse é o amor de Deus por nós. Essa palavra ágape, que está nesse texto, é justamente isso. Ele nos ama acima de qualquer circunstância. Então, primeiro passo da gente conseguir reconhecer a paternidade dele é essa. É entender que o amor dele não é esse amor carnal, não é esse amor de marido e mulher, não é esse amor de namorado, não é esse amor que eu tenho pelos meus pais, não. É um amor incondicional. É aquele amor que não se afasta da presença, é aquele amor que você sempre quer estar perto, quer estar cuidando, quer ter carinho. Então, esse é o amor de Deus conosco, né? E o principal ponto aqui que a gente traz é isso, é reconhecer esse amor. E o legal que eu quero trazer para vocês aqui, só abrir uma janelinha, é trazer a paternidade de Jesus e a relação dessa paternidade com a gente. Isso é muito importante, como eu disse, no Novo Testamento é que realmente Deus nos trata, né, como filhos, e é ali que a gente vê o conceito de Deus Pai. E no Novo Testamento ele só existe com a vida de Cristo, né? Então, é importante a gente entender qual que é essa conexão. E aí, quando a gente pega Jesus, a gente entende que ele teve dois pais, né? Ele teve o pai terreno e teve o pai celestial. O pai terreno dele, que foi José, foi quem educou o comportamento humano dele, né? Se a gente não tem essa passagem nas escrituras, mas eu creio que Jesus era um menino extraordinário, né? Uma inteligência acima de qualquer outra inteligência, sabedoria e conhecimento. Então, pensa a responsabilidade do pai de alimentar essa sede de conhecimento, porque ele precisava de ter conhecimento das coisas terrenas, né? A parte celestial, a parte espiritual, Deus alimentaria nele. Mas até que ele chegasse aos 30 anos, para que o ministério dele começasse, ele teve que ser criado por um pai terreno. Então, esse pai terreno teve que ser referência de tudo isso que a gente está falando aqui em cima, né? Todos esses conceitos, José teve que ser para Jesus, porque senão talvez ele poderia até frustrar, né, o plano. Então, por isso que Deus escolheu tão bem escolhido Maria e José para que fossem os pais de Jesus aqui na Terra, né? Pessoas que fossem puras, pessoas puras de coração, para que conseguissem entender o plano de Deus e conseguissem criar ele segundo as Escrituras, né? Então, eu creio que a Torá na época, que era, né, a parte a Bíblia ainda não existia, mas existia a Torá, que eram as escrituras do povo judeu, eu acredito que José com certeza ensinava para Jesus toda a parte da Torá, né? Tanto que quando ele entra dentro do templo, ele dá uma aula para os sacerdotes, e ele só tinha 12 anos de idade. Quem que ensinou isso para ele? O espiritual dele ainda não estava ativado. O espiritual dele a gente sabe que só foi ativado lá na frente. Então, essa parte de conhecimento e de sabedoria, ela veio sendo lapidada por esse pai terreno, né? E aí, obviamente, que a gente sabe aqui que o comportamento espiritual dele foi Deus que deu,
né? E aqui, o que que é importante? A gente entender as dimensões diferentes dessa paternidade, né? A gente tem que distinguir a paternidade celestial da paternidade terrena. Por que, Dani, que a gente tem que fazer isso? Porque se eu não faço essa distinção, aí entra naquilo que a Thay falou um pouquinho, que nós vamos começar a falar agora. Se eu não faço essa distinção, eu projeto em Deus as minhas frustrações com o meu pai terreno. Eu acho que Deus também vai me abandonar. Eu acho que Deus também não vai me dar segurança. Eu não vou poder confiar nele. Eu acho que Deus também não vai ser capaz de me dar um destino. Eu não vou conseguir caminhar junto com ele, acreditando naquele propósito que talvez ele entregou, ou que alguém derramou sobre a minha vida. Então, por isso que a gente tem que fazer essa distinção, né? Entendendo que a nossa relação com o Pai Celestial ela é uma relação muito mais evoluída, tem que ser uma relação muito mais evoluída. E aqui eu entro num ponto muito importante, acredito que a Thay já deve ter passado isso para vocês, que é o seguinte: nós somos seres espirituais que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Nós não somos seres carnais que têm alma e espírito. Então, se eu sou um ser espiritual, qual que é a paternidade que tem que ser mais relevante na minha vida? A minha paternidade espiritual. E quem que é meu Pai Celestial? Deus Pai, né? Então, entenda que sempre a minha referência paterna tem que ser em Deus, né? O pai terreno, ele vai ajudar na minha criação. E todos nesses conceitos de comportamento, né, que é importante na primeira infância, na adolescência. Mas se eu tive ausência disso, eu tenho que entender que, pera lá, eu tive ausência, mas eu tenho capacidade de ressignificar isso, sabe por quê? Porque eu tenho uma conexão espiritual com meu pai, porque eu sou espírito, ele é espírito. Então, é muito mais fácil de eu conseguir me apegar ao que ele tem a me ensinar do que talvez eu ficar aqui imergido nos traumas físicos que eu tenho, e emocionais que eu tenho, com uma ausência ou com uma paternidade disfuncional. Entende como que a gente tem que fazer essa distinção e como que a gente tem que fazer essa prioridade da paternidade celestial, né? E aí, olha só, outra coisa falando dessa paternidade celestial que é muito importante a gente levar em consideração, que é, se a nossa principal paternidade é a espiritual, quando a gente se distancia dessa verdadeira paternidade, a gente deixa de acessar aquilo que já foi dado para nós como herança por Jesus. Então, olha como que isso é forte. Como que é necessário para que eu tenha uma vida em abundância, para que eu tenha uma vida ressignificada, para que eu consiga quebrar de vez essas raízes de rejeição, como que é importante eu aceitar Deus como meu pai, né? E aí você pega, aí uma outra coisa também que é legal a gente citar aqui. Quando a gente fala do pai físico, né, os pais físicos, geralmente a criança, ela traz traços biológicos. Ah, esse aqui tem o olho do pai. Ah, esse aqui tem o nariz da mãe. Ah, esse aqui tem o pé de fulano. Meu pai, meu pé é o meu pai escrito. Eu não tenho nada do meu pai, eu sou o xerox da minha mãe, mas você olha para o meu pé, você fala assim, nossa, é filha do Júnior mesmo, não tem como não ser. Amiga, Então, mas assim, a tem gente, coisa sua que é muito parecida com seu pai, que é a sua postura, o seu jeito, comportamento, né? comportamento É, igual, a mesma, o jeito de falar, sabe? Essa voz aham. assim, é a mesma coisa do pai dela. E olha que incrível, não teve convivência. Eu não fui criada com ele, eu não tive essa convivência com ele, não tive acesso. Era no ano, uma semana por ano que eu estava com ele, e ainda assim esses traços biológicos, né, me trazem essa característica. E aí, vamos pegar isso para Deus. Então, se eu sou espiritual, se eu sou filho de Deus, a minha semelhança com ele tem que ser maior, né? E não é à toa que ele fala que nós somos imagem e semelhança dele. Agora vocês entendem por que que lá nas Escrituras está dito que nós somos imagem e semelhança dele? Porque nós temos estreita semelhança com ele, né? E aí,
trazendo o que a Thay falou, né, sobre a questão da gente não confundir a figura de Deus Pai com o nosso pai biológico, é porque se a gente confunde, gente, é um pouco duro falar essa palavra, mas se a gente confunde, a gente acaba rebaixando Deus para a nossa condição humana, dizendo que Deus também é capaz de errar, é capaz de nos frustrar, é capaz de trair. Só que a gente tem que entender que, por mais, igual a Tayla falou, por mais que a paternidade falhe, a paternidade terrena falhe, os nossos pais biológicos falhem, Deus nunca vai falhar com a gente. Tudo que falta no nosso pai terreno tem em Deus, né? E aí ele sempre tem que ser a nossa bússola. Sabe aquela falta de direção que a gente tem, que traz incertezas, inseguranças no nosso comportamento? Vamos colocar como bússola Deus, vamos colocar como bússola as promessas de Deus para nossa vida, porque não tem como ele falhar com a gente, né? E e aí, é o que a Thay falou, muitas vezes o nosso pai terreno, ele não aprendeu a ser pai. Às vezes, ele está replicando comportamentos. E aí, eu quero trazer. Como é que está nosso tempo aí, amiga? Porque se deixar, né? Você sabe como é que eu falo pouco. Senão, daqui a pouco, as meninas nunca vão falar que é Dani e as meninas vão correr da aula. Falar, meu Deus, Deu 50 minutos agora, mas dá para ir mais um pouquinho. tá. Então, assim, ó. Uma coisa importante da gente falar é isso mesmo, porque às vezes a gente quer criticar, a gente quer falar assim, ah, mas ele me fez mal, ele me feriu, ele foi ausente, né? Ah, ele me bateu, ou ele não quis saber de mim. Só que a gente tem que entender aqui o seguinte, que muitas vezes ele replicando esse comportamento, ele não tinha referência também. Como que ele ia conseguir fazer diferente, né? Sabe aqueles pais que dentro de casa é um ogro, mas que fora de casa todo mundo enxerga ele como um bom homem? Não, esse cara é fantástico, é extraordinário, é exemplo no trabalho, é um ótimo amigo, porque às vezes ele teve bons amigos, ele teve bons profissionais para trabalhar com ele, que ele conseguiu pegar de referência. Mas dentro de casa ele não teve exemplo, então dentro de casa ele não é um bom pai. E muitas vezes não é culpa dele. E aí, nós agora como mulheres adultas, ao invés da gente ficar apontando e tentando descobrir o porquê que eles fizeram isso, é a gente entender que talvez eles não tinham forma melhor de agir, porque não sabiam e não tinham referência. Então, aproximação, e aí aqui eu já entro num outro tema que é um dos temas mais importantes que a gente vai tratar aqui, é o seguinte: Malaquias 4:6 vai dizer o seguinte para a gente: se os pais não converterem o coração dos filhos, os filhos converterão o coração dos pais. Então, ou seja, às vezes o seu pai não reconheceu que te criou errado, ou que não te criou, ou que foi ausente, ou que trouxe graves prejuízos para a sua vida aqui hoje no futuro, pelo que ele fez no passado. Mas cabe a você hoje, que já tem conhecimento, que já é mais evoluído do que seu pai, tentar trazer mais clareza para ele, tentar mostrar esse amor de Deus que hoje está sendo a referência da sua vida, para que ele entenda também, porque muitas das vezes, quando cai consciência nessas pessoas, a culpa acabam levando elas a lugares da qual muitas vezes elas não conseguem sair. São pessoas mais velhas que não buscam tanto conhecimento igual a gente. Então, nós estamos aqui também, assim como as Escrituras dizem, para trazer conhecimento a eles e converter o coração deles. E converter esse coração é exatamente isso, é fazer com que eles entendam que também foram vítimas de outras vítimas, mas que está tudo bem, que a gente entende e que de agora em diante nós vamos fazer diferente. E aqui, quero compartilhar com vocês a minha questão dessa superação e dessa aceitação de Deus como Pai. O primeiro ponto para mim foi essa questão do perdão. Eu passei por um processo, foi até um encontro com Deus que eu fui, e nesse encontro com Deus tem uma parte de liberar perdão. E aí eu fiz essa parte de liberar perdão, ok, e achei que tudo bem, beleza, liberei perdão para meu pai, estava ótimo, ok, agora sou um novo ser. Só que, na verdade, o que que eu comecei a fazer? A agir com indiferença. Porque de uns anos para cá, que meu pai está mais velho, ele começou a querer muita aproximação de nós, filhos, do primeiro casamento. Meio que esse arrependimento que eu acabei de falar aqui, da culpa de não ter sido presente, sabe? Só que a gente nunca quis
muito contato. E aí eu comecei a tratar ele com ainda mais indiferença, porque antes eu não convivia. Mas depois que eu disse, perdoei, perdoei, mas comecei a estar em mesmos ambientes, mas tratando com indiferença. E aí Deus me quebrou e ele mostrou que a maior forma de não perdão é a indiferença. Porque se eu tenho ainda um sentimento de que aquela pessoa não significa nada para mim, não interfere, não me atinge mais, não faz, eu estou declarando que eu ainda não perdoei de todo o coração. E aí, quando eu entendi essa indiferença e quando eu consegui libertar isso, é que verdadeiramente eu passei a ver e a conviver com meu pai com o coração aberto. Entendendo isso, que muitas vezes a gente quer saber o porquê que a pessoa magoou a gente, mas a gente não quer saber o que ela passou na infância dela. Quem aqui já sentou com o pai ou com a mãe e falou assim: me conta como foi a sua criação? Me conta como que seu pai te criou? Que referência que ele te deu? Quem aqui já fez isso? Eu acredito que praticamente ninguém. Eu nunca fiz. Então, olha só como é importante. A gente se coloca numa posição de vitimismo e quer que o outro se justifique do porquê fez conosco. Mas a gente não quer saber o que o outro passou para ter feito isso. Né? Então, que a gente tenha esse senso também de responsabilidade, né? Que se Deus pediu para que os nossos pais nos aproximassem do caminho dele, dos princípios dele, que fosse todas essas referências, mas não conseguiu, que a gente possa ser para eles de agora em diante, né? E não existe ressignificação de paternidade com Deus sem o perdão. O primeiro e maior passo é o perdão, é saber perdoar aquela pessoa que talvez, né, por ausência desse conhecimento, por ausência de oportunidade de fazer diferente, nos feriu, nos machucou, né? Então, a gente entendendo o amor de Deus sobre nossas vidas, como a gente viu lá em cima, que é um amor incondicional, que nós não precisamos de validação humana, que nós não precisamos de que pessoas aqui venham suprir as nossas debilidades, porque Deus é capaz de preencher qualquer lacuna, a gente consegue entender as pessoas também com o amor de Deus. Que a gente até brinca muito aqui, né, amiga, na cela. Se fosse para eu amar o irmão com o meu amor, ele estava lascado. A sorte é que eu amo com o amor de Jesus, porque tem uns que nem com o de Jesus é tão fácil de amar. Então, é Enquanto você isso que a estava gente tem que. falando, deixa eu só fazer um adendo aqui que veio no meu coração quando você estava falando, que uma coisa muito importante que eu acho que faz parte disso, dessa proximidade, dessa paternidade de Deus, em reconhecer e sentir mesmo a presença de Deus e ter Deus como Pai, uma parte muito importante que, assim, eu tive o presente de Deus de começar por essa parte. Então, assim que eu me converti, foi o primeiro livro que eu li, que eu sempre falo no Realize, que vocês precisam ler, que é a Humildade e a Beleza da Santidade. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque sem humildade é impossível agradar a Deus. Então, sem humildade eu não consigo acessar a Deus, eu não consigo escutá-lo, eu não consigo ter um canal aberto com Deus. E o que acontece quando eu estou culpando os meus pais ou a minha mãe? Eu ainda estou nesse lugar de, é porque meu pai me abandonou, é porque eles me deram uma boa criação, é porque se eles tivessem feito diferente eu não estaria aqui. Isso é uma posição de orgulho. Tá, não é uma posição de orgulho. Isso é a minha realidade, eu vivi isso. É uma posição de orgulho, sim. Por quê? Porque eu me julgo tão boa que eu não posso olhar para o outro como um ser humano que também erra. Isso aí. Entende? Então eu preciso olhar para o meu pai, para minha mãe, às vezes como humanos e não endeusando-os como se eles fossem. Isso é uma idolatria, inclusive. Meu pai tinha que ter sido Deus na minha vida. Não, ele é humano. E ele errou. Ok, ele errou, minha mãe errou. E aí, quando foi que eu consegui perdoar minha mãe de fato? Eu contei para vocês esse relato, quero contar novamente, que eu sei que tem gente nova aqui na sala. Quando eu reconheci o quão ordinária eu tinha sido para ela, o quão pior eu tinha sido para ela quando eu tratei ela muitas vezes com indiferença, quando eu tratei ela muitas vezes descontando, quando eu fui grossa, quando eu fui ignorante, quando várias vezes ela já me ligou e eu não atendi, ai que preguiça de falar com a minha mãe, ou até mesmo com meu pai, quando às vezes ele, depois, agora, me mandou alguma coisa, uma mensagem, ai não quero ir para casa dele, ai que preguiça, nossa, que eu vou ficar lá com aquele bêbado, que tipo de filha que eu sou? Será que eu sou uma pessoa melhor do que ele?
Ah, mas ele me feriu. Ah, então eu tô tentando ser juiz, e juiz é Deus, entende? Na hora que eu me coloco nesse lugar em que eu também sou ruim e orgulhosa, também errei com os meus pais, porque eu também não fui, eu fui a melhor pessoa do mundo e eles foram os piores. Não, eu também fui ruim, feia com eles, até às vezes até pior, porque a Bíblia vai dizer que eu que tenho que honrar meu pai e minha mãe. Entende? Então isso deveria ser feito por mim, não por eles. E não fala que eu tenho que honrá-los se eles forem bons. Fala que eu tenho que honrá-los. Não é, ai, É vai isso honrar aí. só se é bonzinho, se é gente boa, se fez tudo certinho. Não, é honrar. Ok? Então, se eu tô nessa posição de orgulho, eu vejo que, tá, eu não tô conseguindo acessar a Deus, as minhas orações são mornas, Deus não me ouve. Pode ser que realmente o canal esteja fechado por causa do orgulho, que é um grande impedimento de você conseguir acessar a Deus. Então, o caminho para Deus se chama humilhação. O caminho para Deus se chama humildade. É você realmente reconhecer o quão ruim você é sem Deus com você, né? Então eu sem Cristo fico feia. E em seu Cristo, eu sem o Espírito Santo não sou nada. Uma oração que eu faço todos os dias é: Senhor, me coloque no meu lugar, que eu coloque meu nariz no pó todos os dias, para que eu não entre em soberba. E, gente, o orgulho, quem aqui já está no Realiza mais tempo sabe disso. Nós teremos uma aula agora nesse segundo módulo sobre todas as manifestações de orgulho, vai ter teste de orgulho, tudo isso. Porque o orgulho, ele é diário, é como se fosse uma coisa que você tivesse igual casa, tem que limpar todo dia. Orgulho tem que limpar todo dia. Eu e a Dani estava aqui em casa esses dias discutindo as facetas do orgulho. Assim, é porque é muito sutil. Do nada, às vezes alguém vai falar um elogio para você, você já vai, ó, Você ali o pega a glória de demônio Deus. já te pegou, entendeu? No orgulho. É isso aí. Meninas, e agora partindo um pouquinho, né? Meu microfone está desligado? Ô, Jesus, espera. Eu e esse Zoom. Ligou? Tá ligado, amiga? Tá? Para mim tá parecendo desligado. Ó, então vamos lá. Um ponto, a Tayla sabe que eu sou também do racional e eu sou da exortação, tá? Então, mas com amor, coloquem amor nas minhas palavras. Nós estamos numa sala aqui com mulheres maduras, mulheres que estão buscando conhecimento, e eu não poderia deixar de citar esse tema, né? Que o nosso primeiro ministério deve ser a nossa família. Eu entendo que aqui nós temos mulheres empreendedoras, mulheres extraordinárias que avançam para o mercado. Isso é lindo, é maravilhoso, porque assim como a gente sabe, a mulher de Provérbios, né? Ela era empreendedora, ela era multitarefas e conseguia fazer tudo com excelência. Então, nós somos capazes também de fazer aquilo que ela se propôs a fazer lá. Mas eu tenho que destacar para vocês que o principal é a família. Então, se você está no ambiente da onde o seu profissional está destacando acima da sua família, acima do seu seio familiar, existe disfuncionalidade. Talvez seja um âmbito para você, uma maneira para você fugir de algo que você sabe que você tem que melhorar e tratar. Então, entender também que não existe uma família completa sem a figura do sacerdote, sem a figura do patriarca. E o principal é o quê? Nós, mulheres, entendemos que nós que recebemos o dom de Deus de gerar, nós que somos incumbidas de gerar as nossas próximas gerações. Lembra que eu falei lá atrás que talvez nós não vamos conseguir mudar os nossos pais, talvez eles não vão conseguir ressignificar o que eles passaram, mas já agora em diante a gente pode fazer uma geração diferente, tendo o conhecimento dessa real paternidade? É sobre isso. Nós, mulheres, é que vamos gerar vidas, que geramos vidas. Eu acredito que muitas aqui já são mães. E como que vocês estão fazendo com que os seus filhos reconheçam a importância da paternidade? Eu falo que muitas vezes eu fui criada por uma mãe Mulher Maravilha, uma mãe que não se permitia errar, uma mãe que não se permitia chorar perto dos filhos, uma mãe que era aquela mãe guerreira. Orgulho demais da minha mãe, amo demais a minha mãe, sei que ela fez o melhor que ela pôde, junto com as referências que ela tinha. Porém, várias disfuncionalidades no meu comportamento enquanto mulher dentro do meu lar, no início do meu casamento, foi por causa dessa grande força que ela quis mostrar a todo tempo. Por quê? Eu queria guerrear força com meu marido. Eu queria ter mais poder que ele dentro da minha casa. Eu queria fazer as minhas atividades, trabalhar fora e ainda fazer as atividades dele.
Aí eu me vi uma mulher insana, sobrecarregada no início do relacionamento, rabugenta, porque só reclamava e só falava que estava cansada o tempo inteiro. Por quê? Inversão de papéis. Porque eu tive uma mãe referente que era tudo. Era a mãe, era o pai, era o homem da casa, era tudo que tinha que ser. Porque ela não teve forma de ser diferente. E eu creio que tem mulheres que são assim também, que têm que exercer os dois papéis. Mas eu quero dar uma dica para vocês aqui. Eu quero dizer o seguinte: tem filhas, meninas, se permitem ser frágeis perto das suas filhas. Demonstre feminilidade com suas filhas. Demonstre nos seus momentos de força. Filha, escuta, a mamãe está tendo que ser forte agora, a mamãe está tendo que fazer isso agora, porque ainda não tem um homem da qual Deus enviou para que viesse ajudar a mamãe, que a mamãe fosse auxiliadora. E a função da mamãe é a função de ser a mulher sábia que vai edificar a nossa casa, que a função da mamãe é ser o pescoço de quem vai ser o cabeça dentro do lar. Mas enquanto a gente ainda não tem essa figura aqui dentro, a mamãe está fazendo os dois papéis. Mas entenda que quando você tiver a sua casa, a sua figura vai ter que ser só essa. Porque a gente quer criar filhas fortes, a gente quer criar mais guerreiras, a gente quer criar. E outra coisa que é muito importante: filho homem de mãe guerreira é filho fraco. Tenham isso em mente. Filhos de mãe guerreira são filhos fracos. Vocês Por não quê? vão me Eles criar um enxergam que a força. princeso. Um princeso. Vocês não vão me criar um Eles princeso, É tá? isso aí. Porque eles enxergam que a força tem que estar na mulher e não no homem. Porque a mãe é sempre a força. Ele nunca vê a mãe fragilizada. E aqui um outro exemplo que eu acho muito legal é um vídeo que viralizou na internet. Foi de uma mãe com um menino, deve ter uns 5 anos de idade. Ela pega um pote de azeitona, filma isso, né? Ela pega o pote de azeitona, abre o pote e meio que dá só uma destravada, chega para o filho e fala assim: Ai, filha, ajuda a mamãe. Nossa, tá muito duro, a mamãe não consegue abrir esse vidro. Vê se você tem força para conseguir. Aí o menino vai, gira a tampa do vidro e consegue abrir. E a emoção, a alegria do menino se sentindo forte, capaz de ter ajudado a mãe, sabe? Então, olha que sutileza de comportamentos que nós podemos ter no nosso dia para fazer diferente para as nossas gerações. Então, é esse tipo de responsabilidade que nós, enquanto geradoras de próximas gerações, temos que ter de dentro da nossa casa, não querer ser a guerreira mais forte, não querer ser a She-Ra, não querer ser a Mulher Maravilha, mas ser a mulher sensível, ser a mulher sábia, ser a mulher que consegue dar bons conselhos, ser a mulher que demonstra amor, que demonstra cuidado, que tem tempo de atenção. Quantas vezes nós, mulheres sobrecarregadas, chegamos cansadas do trabalho, vamos fazer comida, vamos arrumar a cozinha murmurando que está cansado e está tendo que fazer aquilo, que está cansado tem que arrumar coisa para menino, que menino deixa coisa jogada. Vamos fazer com amor, vamos mostrar para ele, filha, a mamãe tem prazer de fazer o alimento para o nosso lar. A mamãe tem prazer de arrumar as nossas coisas aqui dentro. Por quê? O homem, ele vai buscar fora, a mulher é referência da mãe que ele teve dentro de casa. Aí o que que vai acontecer? O seu filho vai buscar uma guerreira, vai ser um homem fraco emocionalmente, espiritualmente, e aí depois você fala assim: ah, eu não entendo por que que a esposa do meu marido manda nele, ou do meu filho manda nele, eu não entendo por que que meu filho não tem voz ativa com nada. Mas a autorresponsabilidade de entender que foi você que gerou aquela fragilidade, né? É isso que a gente tem que ter aqui. A gente tem que exercer o nosso papel para que a gente consiga levar para os nossos filhos as virtudes que estão na palavra de Deus, demonstrar a função do Pai Celestial, se ele não tem essa figura paterna, né, dentro de casa, ou se tem a figura paterna e está disfuncional, chama o marido para uma conversa séria. Fala assim: olha aqui, hoje eu descobri o verdadeiro sentido de paternidade. E sabe aquilo que eu falei com vocês, que às vezes vocês têm um pai presente dentro de casa e falam assim: ah, mas eu não passo por isso não, porque eu tenho um pai aqui. Só que pai não é só o que provê, pai não é só o que trabalha. Sabe aquele pai omisso que tudo que o filho fala assim: papai, posso fazer tal coisa? Ele vira e fala assim: não sei, pergunta para sua mãe. Papai, me dá R$ 5 para comprar bala na escola? Não sei se eu posso, pede a sua mãe. Esse pai não está sendo o pai segundo a palavra de Deus. Não está sendo o pai que verdadeiramente vai criar uma geração saudável.
uma geração sadia. Então, nós mulheres que percebermos esse comportamento, nós não vamos falar na frente dos filhos, mas nós vamos ter uma conversa madura com esses pais, porque aí, da mesma forma que a gente vai ser complacente com os nossos pais, entendendo que eles erraram, nós vamos entender também que talvez os nossos parceiros, os nossos maridos, também não aprenderam diferente, por isso estão errando agora. Mas se a gente conseguiu ter esse conhecimento, a gente é capaz de ajudar eles também a serem pais melhores, né? Então, não ache que a paternidade tem que ser exercida somente pelo pai. A mulher também tem responsabilidade nisso, uma vez que nós somos a responsável pela nossa geração, né? Então, se existem papéis disfuncionais, alguém está no lugar errado. E muitas vezes é a mulher querendo assumir o seu papel e o papel do homem dentro de casa. Então, que a gente tenha esse conhecimento de que a gente tem que ser sábia e muitas das vezes é ser submissa. Submissa não é se sujeitar ao homem, é estar sobre a mesma missão. E a missão da casa, quem dita é o homem, porque se a gente dita essa missão, a gente fica sobrecarregada, a gente fica estressada, a gente fica fora do lugar que Deus nos criou para atuar. E aí começa a gerar disfuncionalidade dentro do nosso ambiente. Gente, tinha infinitas outras coisas para passar para vocês, mas acaba que a gente vai falando muito e muito e dando exemplos e acaba ficando corrido. Só para a gente finalizar, eu quero passar para vocês os 7 principais pontos para a gente curar essas feridas de rejeição com Deus, tá? O primeiro deles é o que a gente acabou de citar, é a gente entender, reconhecer Deus como Pai amoroso, aquele que tem cuidado, aquele que já projetou e já declarou toda sorte de bênçãos para os seus filhos, aquele que não nos julga por quem nós somos, ele nos criou para ser assim, ele sabe como nós somos. O que ele quer é o arrependimento genuíno do nosso coração. E que a gente muitas vezes também, se tem dificuldade, fala assim: Deus, eu não consigo te enxergar como pai, mas eu preciso da sua ajuda, porque é isso que eu quero. Eu quero tomar posse da minha herança de filho. Eu quero reconhecer a soberania do Senhor em todas as áreas da minha vida, mas sozinho eu não consigo. Então é em oração, é nesse momento de conexão, sabe? Assimilar isso. Vai trabalhando a sua mente. Deus Pai, Deus Pai. Nós temos 272 passagens no Novo Testamento que traz Deus como Pai. Pega cada uma dessas passagens, olha só, dá quase uma por dia do ano. Vai lendo sobre isso, assimilando como Deus é como Pai, como Ele é bondoso como Pai. Porque aí a gente vai mudando e projetando o nosso subconsciente a crer que às vezes o consciente não vai crer. Principalmente para nós que somos muito racionais. Às vezes é mais difícil da gente conseguir, pela emoção, ressignificar. Mas se a gente começa a trabalhar o nosso subconsciente, alimentando com informações que vão ajudar a gente a médio e longo prazo crer naquilo, então vamos trabalhar dessa forma. E aí a gente vai começar a compreender que a gente é filha e que Deus faz infinitamente mais do que a gente pede ou do que a gente pensa. A segunda coisa é a gente ter humildade, igual a Thalia falou. Se humilhar não é deixar que as pessoas te humilhem. Se humilhar é na presença de Deus, tirar toda a vaidade, todo o ego, tudo aquilo que não é o que Ele quer para nós. Então, que a gente possa ter a humildade de levar a Ele, através das nossas orações, todas as nossas dores e as nossas rejeições. Porque a única pessoa capaz de preencher e ressignificar isso é Deus. A gente não tem capacidade, a gente pode usar ferramentas? Pode, existem ferramentas extraordinárias para nos auxiliar. Mas se tiver a ausência de Deus no processo, de nada adianta a ferramenta. A ferramenta vai ser só um mecanismo que talvez vá resolver ali a curto prazo, mas em médio e longo prazo aquela raiz novamente vai voltar à tona. Porque quem tem a capacidade de preencher é só Deus. A terceira estratégia é tomar posse da verdadeira identidade de filhas. Somente Ele devolve a nossa verdadeira identidade e nos permite acessar a nossa herança. Então, quando nós entendemos quem nós somos em Deus, a gente consegue avançar para esse nível de cura de rejeição. E esse é o passo que a gente tem que entender, porque se Cristo veio, se Deus trouxe Cristo, que deixou de ser unigênito para virar primogênito, para que nós também ganhássemos essa paternidade, ele não fez isso em vão. O sacrifício de Cristo, quando a gente não assimila
que essa paternidade também é nossa, a gente coloca como raso o sacrifício de Cristo por nós. Porque quando Deus, no Novo Testamento, traz para nós essa condição de filhos, é exatamente falando isso, que Cristo deixou de ser o primogênito para se tornar unigênito e para que nós deixássemos de ser órfãos e tomássemos posse da nossa verdadeira herança. E quando a gente não assume, não toma essa posse de todo o coração, é como se a gente estivesse negando esse sacrifício que Cristo fez por nós, né? A salvação, a redenção, o senhorio, sim, ele tem que ser reconhecido, mas a identidade de filho também é muito importante nesse processo. Quarto, perdoar e liberar o passado. Então, a gente já tratou sobre isso aqui, né? Perdoar e liberar o passado. Liberar o passado, o que que é? Entender que, cara, eu sofri lá, eu tenho duas opções, ou remoer aquilo que eu sofri, ou fazer diferente daqui para frente, né? Tá nas minhas mãos, é a minha decisão, é a minha escolha. Quinto, a quinta eu falo que é uma das principais, né? O perdão, a quarta é muito importante, mas a quinta é cultivar um relacionamento íntimo com Deus. Gente, a intimidade com Deus nos leva a níveis do sobrenatural que nós, como eu disse, no início, nós não conseguimos explicar para as pessoas que não vivem no mesmo processo, como que acontece, o que que a gente acessa, o que que Deus traz para as nossas vidas. Então, quanto mais íntimo, quanto mais intimidade eu tenho com alguém, mais próximo da pessoa eu fico. Sabe aquilo? Você é as 5 pessoas mais próximas de você. Então, se Deus é a mais próxima, se Deus é a primeira, você é como Ele. E quanto mais próximo da identidade dele nós estejamos, mais a nossa essência vai ser trazida à tona, mais a nossa identidade de filho também vai vir, porque nós criamos relacionamento, lendo a palavra, com oração, com momento de devocional a Deus. E é importante a gente destacar, e eu creio que a Tayla já tenha falado isso com vocês, que momento de devocional e momento de oração não é só eu falando, não. Porque às vezes a gente fala assim, eu tô orando e Deus não tá me respondendo. Ok, mas você tá orando e tá deixando Deus responder? Porque senão é um monólogo, não é uma oração, é só você que tá falando, só você que tá falando. Oração é comunhão, é intimidade com Deus. Como é que você cria intimidade com alguém que só você que fala? Então, se você não dá abertura para Deus te responder, seja através de revelação na palavra dele, seja através mesmo de mensagens audíveis no seu ouvido, ou pensamentos que ele traga à sua mente, né? Se você faz seu devocional aqui, amém, glória a Deus, orou, obrigado, Senhor, abençoa o meu dia, sou grato, levanta e sai, que horas que Deus vai falar? Então, dedica um tempo para ouvir o que Deus tem para falar. E isso fala muito sobre comunhão e sobre identidade. A sexta, a sexta estratégia para a gente conseguir eliminar essa rejeição perdão, é permitir ser amada pela comunidade. Dani, o que que é isso? A gente entender que muitas vezes Deus usa pessoas para manifestar o seu amor. Então, se eu estou retraída, se eu não quero me socializar, se eu não quero ter contato com outras pessoas, dificilmente eu vou conseguir acessar esse nível de cura. Porque o amor das pessoas, o cuidado das pessoas próximas, lembrando, escolher pessoas de boas convivências, escolher seus ecossistemas com pessoas relevantes, pessoas que possam acrescentar no seu dia a dia, pessoas que sejam referências em qualquer área, que não seja só você acrescentando na vida dela, mas que seja uma comunhão de compartilhamento. Então, essa é que é a importância, porque é nos momentos de fragilidade, talvez nos momentos que venham mais debilidades mesmo relacionadas a essa rejeição, que as pessoas boas que estão ao nosso redor vai conseguir nos orientar, vai conseguir nos lembrar de quem nós somos em Deus, vai conseguir nos dar referências melhores daquilo que talvez sozinha a gente ainda não conseguiu acessar. Então, lembre que é viver em comunidade. O Realize é uma comunidade. Olha que comunidade fantástica. Eu acredito que esse ano de 2024 vocês devem ter acessado coisas aqui que talvez não acessaram na vida de vocês inteira. Isso é a importância de uma comunidade, entende?
Então, tenham isso em mente, que sozinho ninguém consegue esse processo de Deus. Igual a gente sempre comenta, por que que na nossa igreja prega tanto a questão da célula? Porque é exatamente isso, célula é comunhão. Na igreja você vai, escuta a palavra de Deus, amém, é abençoado, mas sai dali, você não faz contato, conexão. Quando você tem um corpo, um contato com o corpo, uma célula, às vezes no momento de debilidade, fragilidade, são aquelas pessoas ali que vão te dar o suporte, é aquela comunidade ali que vai enxergar seu problema, né? Então tenham sempre isso em mente. E por fim, sétimo e último, para a gente concluir com chave de ouro, é confiar no processo de cura. É ter fé que esse processo é capaz de acontecer. É acreditar que não vai ser de um dia para a noite. Igual eu falei que o meu processo de perdão com meu pai. Primeiro eu achei que eu tinha perdoado, depois eu vi que eu estava ignorando, depois que genuinamente eu consegui perdoar ele. E a minha conexão com Deus, gente, extrapolou de uma forma depois que isso aconteceu, sabe? De me sentir verdadeiramente amada, de parar de ter aquele tanto de seta na mente, confundindo a minha identidade, a minha crença de capacidade, sabe? Hoje eu sei quem eu sou em Deus, eu sei a promessa que Deus tem para mim, eu sei o que que eu sou capaz de fazer com Ele estando comigo à frente, sabe? Então, é, entender que cura profunda, que ferida profunda leva tempo. Só que se a gente está em Deus e se Deus está conosco, Ele é mais do que fiel para cumprir a boa obra que Ele começa em nossas vidas. E Ele não nos abandona no meio do caminho. Então, é a gente perseverar, entender que vida e vida espiritual, ela é formada de processos, não é da noite para o dia. Às vezes, no início da nossa caminhada, no início da nossa conversão, Deus faz muitas transformações, faz muitos milagres, traz muitas bênçãos de uma vez, mas isso é para fortalecer a nossa fé, porque no momento do processo de dificuldade, a gente lembrar daquilo que Ele fez lá no início e crer que Ele pode fazer infinitamente mais. Então, que a gente tenha essa certeza, sabe, de crer nesse processo. Às vezes essa ferida vai doer, às vezes a casquinha vai começar a soltar, mas se a gente colocar a nossa mente em Deus, a gente é capaz de curar qualquer ferida, qualquer coisa, não somente a de paternidade. E reconhecer a paternidade de Deus, como eu disse aqui, é libertador. É libertador. A gente tem que confiar nele e permitir que ele seja o nosso Pai perfeito. Vamos esquecer aquilo que a gente teve de trauma, vamos trabalhar esse processo de cura, né? Só cabe a nós fazer diferente, entender que ele está disponível para nos ajudar. Então, são esses conselhos que eu queria deixar para vocês, que, como eu disse, é um tema muito extenso, é muito gostoso de falar, é rico de informação, mas eu queria plantar essa sementinha para vocês mesmos que precisam dessa cura, precisam dessa ressignificação, procurarem também mais por esse conhecimento, sabe? Vão atrás de como se libertar, de como reconhecer Deus como Pai. E eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer na vida de todos vocês aqui. Amém, amém, maravilhosa. Meninas, perguntas. A Erika mandou uma pergunta aqui, amiga, ó. Dani, quais ações práticas nos auxiliam nesse processo? Quem falou, a Érica? Quais ações práticas nos auxiliam no processo? Eu entendi que ela está Não, falando eu do entendi. processo É o com Deus. nome dela, é o Ah, nome que eu não. Érica. Desculpa, Érica. Érica, as ações práticas são essas sete que eu acabei de falar, tá? Essas sete. Ah, Dani, mas eu não sei como liberar perdão. Liberar perdão é proferir. Então, com Deus, fala, Senhor, a partir desse momento eu libero perdão para o meu pai. Não sei se vocês assistiram, mas se não assistiram, vale muito a pena assistir o filme A Forja. Lá o ator principal, ele tem um processo de libertação de perdão, de liberação de perdão para o pai. Então é algo semelhante àquilo que a gente tem que fazer, sabe? Com o coração genuíno mesmo, entregar nos pés do Senhor. Falar, Deus, por mim eu não sou capaz de perdoar, mas eu creio na importância desse perdão e estou aqui pedindo ao Senhor. E, gente, parece bobagem, mas é o tal do áudio, do telefonema, da ligação de vídeo, tá? Por mais que pareça difícil, e é muito difícil, a gente precisa de fazer isso. Se os nossos pais estão vivos, nós também precisamos pedir perdão para eles.
A gente liberar perdão para eles, ok, pelo erro deles, mas a gente também pedir perdão. Perdão pela nossa ausência, perdão pelo nosso julgamento, perdão por não ter entendido o processo que ele passou. E na própria ligação, no próprio áudio, no próprio vídeo, falar também que você perdoa por não ter sido, por ele não ter sido o melhor pai. Você vai ver o tanto que isso tira coisas de dentro da gente, do sentimento da gente. Isso também eu fiz com meu pai, e vocês não imaginam a emoção dele relacionada a isso. Então, vai todos esses temas, Érica. Tomar posse da identidade com Deus é conexão de proximidade, de intimidade com Ele. Procurar pessoas que também estão passando pelo processo e que querem, né, o mesmo propósito de gerar mais conexão com Deus. Ambientes que me ajudem a ter mais essa identidade fortalecida, né? É trazer mesmo clareza de estudo na palavra de Deus, pegar os pontos que falam como Deus Pai, entender isso, assimilar, pedir a ajuda de Deus para que você também consiga, né, esse processo de cura. Então, são essas ferramentas, esses 7 conceitos aqui que eu acabei de dar, que são os conceitos práticos para a gente conseguir fazer isso. Gente, quem pediu aí para ela a aula gravada vai ficar salva no Realize, tá? Se tem as convidadas que não são alunas do Realize ainda, podem entrar em contato com a gente no suporte, se você ainda não é aluno, para você se tornar uma aluna do Realize, da comunidade, e a aula vai ficar lá salva. Eu quero fazer um convite para você, que agora que vocês falaram sobre isso, veio no meu coração na hora que você estava falando alguma parte da aula, para nós pegarmos aí esse finalzinho de ano. Eu ia falar até hoje mesmo, esses dias ao vivo com uma coach minha, eu falei, pega seu celular. Ela pegou, eu falei, manda uma mensagem para sua mãe e fala que você quer conversar com ela agora. E eu queria convidar vocês a mandarem uma mensagem para o pai ou para a mãe, quem tiver pai e mãe vivo, mas não deixar finalizar esse ano de 2024 sem você ter dado um primeiro passo em relação a essa honra, a honrar os seus pais. E não ao ponto de a gente é tão soberbo que a gente chega nos nossos pais e fala: pai, eu te perdoo. E aí começa, né? Porque você fez isso, e porque você fez isso, e porque você fez isso, e na verdade ali eu acho que não é uma relação de perdão, mas sim que você quer jogar na cara dele, né, o que ele fez, mas como forma de perdão, fingindo que você tá perdoando. Então eu acho que o ponto que foi uma virada de chave pra mim, que realmente resolveu. Eu já tinha feito processo de perdão com a minha mãe, eu já tinha feito constelação familiar, eu já tinha feito desamarração de não sei o que ela dá, tudo vocês imaginarem eu já tinha feito. Resolveu quando eu reconheci o quão ruim eu havia sido para ela e eu pedi perdão para ela. Então eu queria convidar você a realmente se colocar nesse lugar de humilhação, nesse lugar de humildade e pedir perdão para o seu pai, pedir perdão para sua mãe. Eu quando pedi perdão para o meu pai, ele demorou 48 horas para me responder, tá? Nem olhar a mensagem, ele não olhou. Mas não era isso, foi o alívio que eu senti na hora que eu virei para ele e falei: pai, me perdoa, porque eu fui uma filha muito ausente. Me perdoa porque o Senhor nunca me ligou, mas eu também não te liguei. É isso aí. Que o senhor não sabe o dia do meu aniversário, mas eu também não faço ideia do dia do seu. Você não me ligou no Natal, mas eu também não te liguei no dia dos pais. Entendem isso, gente? Então, peçam perdão para os pais de vocês. Vocês vão ver a diferença que vai fazer. Deus vai se alegrar e o demônio vai ficar muito bravo, entende? De você fazer isso. Porque o que ele quer é realmente manter essa relação ali com esse problema, com essa dor, em que você, minha filha, está presa. Você está presa nisso, é por isso que você não consegue romper na sua vida financeira, você não consegue romper na sua vida profissional, você não consegue romper na sua vida sentimental, porque tem um problema de E paternidade e também principalmente na espiritual. no espiritual. Principalmente na espiritual, porque não vai reconhecer Deus como pai. E não acessa por causa do orgulho, você não consegue acessar, né, a intimidade com Deus. Então eu convido que você não vire o ano de 2024 sem dar esse primeiro passo. É o que a Dani falou. Não é do dia para a noite, não quer dizer que amanhã vocês vão estar se abraçando, beijando, sentado no colo do seu pai. Ai, meu pai é lindo. Lógico que não. É um processo. Mas enquanto estávamos aqui conversando na aula, eu aproveitei para mandar um oi pro meu pai. E aí, pai, como é que estão as coisas? Eu tá bem? Manda notícia, um coraçãozinho. Para vocês terem uma ideia, há 2 anos atrás, talvez, eu não tinha nem o telefone dele. Eu não sabia o celular do meu pai. Então, essa relação nossa, ela tem vindo sendo desenvolvida. Esses dias, inclusive, a Dana até ficou chocada que eu contei para ela que ele
me mandou uma mensagem me falando uma coisa que eu falei, eu não acredito, inacreditável, foi assim, incrível. Então Deus, ele vai fazer grandes coisas, mas você precisa estar aberto para isso, você precisa estar se colocar nesse lugar mesmo de humildade. Só para a gente fechar, uma coisa muito comum que acontece é vocês pensarem assim, eu quero sentir no meu coração. Aqui, desse jeito, ó. Eu quero sentir no meu coração que eu preciso perdoar a fulana, minha filha. Você não vai sentir nada no seu coração horroroso, não tem nada pra você sentir no seu coração. É Deus quem faz, entende? Você tem que pedir a Deus, o meu coração de pedra, a minha personalidade horrorosa, entende? O tão ruim que eu sou, que eu não tenho coragem de pedir perdão, eu sou tão arrogante, tão soberba, que eu não consigo pedir perdão. Será que o senhor pode me ajudar? E aí você pega o seu celularzinho com vergonha, com todos os sentimentos horríveis que você tem, que você sabe que você tem, e você manda uma mensagem pro seu pai pedindo perdão para ele, depois você coloca o celular dentro da gaveta e vai chorar lá no banheiro. É desse jeito que você vai fazer. É assim E que funciona. aqui, aí tem assim, eu vou esperar o melhor momento. O melhor momento é agora, minha filha. Não existe melhor momento. Não existe melhor Não momento. existe. É escolha, é decisão de mudança. Não tem como esperar o melhor momento. Esse momento não vai acontecer. Nós temos Amiga, nós já feridas. temos inclusive um print de uma aluna que mandou aqui uma mensagem para o pai. Eu quero ler para todo mundo ficar na gravação. Oi, pai, tudo bem? Você está bem? Glória a Gostaria Deus. de pedir perdão por todas as vezes que eu te julguei como pai, que te critiquei pelas suas atitudes e decisões. Por às vezes não ter nem parado para pensar em tudo que você já passou na sua vida, desde a sua infância até agora. Pelas palavras que já te falei, que te machucaram e te desrespeitaram. Peço perdão para você e para Deus. Deus já me perdoou e isso é muito importante para mim. Sabe que eu te respeito como meu pai e amo a sua vida. Glória Uau! a Deus. Que linda. Parabéns. É sobre isso, sobre posicionamento. Mudança acontece assim. E você pode ter certeza que você quebrou uma cadeia agora de cadeados no inferno e que sua vida vai avançar muito, muito, muito a partir de agora. Porque aí não depende, você não precisa da validação dele, ele não tem que aceitar o seu perdão. Se ele aceitar, é bênção, mas a principal atitude é sua, do coração humilde, de reconhecer os seus erros e pedir para que ele aceite, né? É assim que a gente tem que agir com Deus também, é assim que Deus trabalha. Então, quando a gente consegue ter essa humildade de fazer isso pelo outro, a gente consegue acessar o sobrenatural de Deus. Parabéns pelo seu posicionamento. Parabéns, Gabi. Parabéns, maravilhosa. A Gabi é um exemplo, apesar dela não achar isso, ela é um exemplo de obediência, né? É uma filha muito amada de Deus. Eu vejo Deus fazendo grandes coisas na vida dela e ela é um exemplo de obediência. Às vezes ela dá uma relutada, mas ela obedece. E isso é uma característica de bom filho. Sejam Tipo obedientes, alguém que eu conheço, né? tipo eu. Por mais que seja relutante para vocês, sejam obedientes. Reluta um pouquinho, você, Deus, eu não quero isso, mas você vai fazer. Por quê? Porque assim como você, como mãe, corrige seu filho, você sabe que isso para ele é o melhor, Deus, o que ele nos manda fazer, por exemplo, essa história do perdão, de você pedir perdão, de você honrar os seus pais, é um mandamento de Deus com promessa, inclusive, para que você esteja abaixo da nuvem. Quantas vezes a gente não ora, né? Falar, Deus, que a tua promessa seja cumprida na minha vida, que eu esteja abaixo da tua nuvem. Nanana. É que vocês inventam uma vida de morango, que vocês acham que é tudo lindo, que vai ser a princesa da Disney saltitante. Mas isso não existe. O processo de Deus estar debaixo da nuvem de Deus é justamente esse tipo de coisa que a Gabi acabou de fazer, que às vezes a gente fica correndo. Entende? Então, vocês não vão conseguir viver, às vezes, o deleite que você tá, a alegria, né, de Filipenses. Eu vou viver a alegria, o deleite do Senhor, a graça de Deus, se você não passar pelo processo. E o processo é um processo de humilhação. Então, em qualquer oportunidade de humilhação, humilha-te. Tá bom? Dani, amiga, foi maravilhoso. Muito obrigada. Eu tenho certeza que hoje, como eu falei no começo da aula, eu sabia que a partir dessa aula, a partir de tudo que Deus faria aqui, né, que Deus usasse a Dani para falar para vocês, vocês seriam e plantariam uma semente muito forte. É claro que tem coração que já chegou aqui um pouco mais quebrantado, tem coração que chegou aqui muito endurecido. Eu mesma sei, a Dani também sabe quantas vezes nós precisamos ouvir sobre paternidade até que isso começasse a se desvencilhar, né, pra gente. Então, às vezes é a primeira vez que você ouve sobre isso, isso aqui vai pegar um pouquinho duro ainda no seu coração,
mas saiba que é um processo, é um caminho. Uma única coisa que eu posso dizer é quanto mais obediente, mais aberta você for, mais rápido vai passar. Ok? Dani, obrigada, foi Amém. maravilhoso, amiga. Amém, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Meninas, muito obrigada, tá? Sigam firmes, peguem essas dicas, peguem esses conselhos. Como eu disse, né? Nosso Deus é um Deus que superabunda na nossa vida. Se a gente não está acessando essa superabundância, a gente tem que vir aparando as arestas e fechando aquilo que talvez está nos impedindo. E eu creio que essa condição da paternidade foi um divisor de águas na minha vida, foi um divisor de águas na vida da Thalia. E se vocês conseguirem ressignificar isso, podem ter certeza que também será na vida de vocês. Amém. Obrigada, Um menina. abraço a Beijo, todas. boa noite para vocês. Beijos, obrigada.